Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa viagem pelo mundo do cinema. O cinema brasileiro está comemorando 125 anos em 2023 e nada melhor do que conhecermos um pouco mais da história da nossa arte para celebrarmos essa data tão especial. E assim como em outros cinemas do mundo, o cinema nacional também pode ser dividido em diversas eras, cada era com uma característica bem marcante nas suas produções. Então, de acordo com a nossa historiografia, o nosso cinema poderia ser dividido, por exemplo, entre os primeiros filmes, o domínio de Hollywood, a chegada do cinema sonoro, o cinema novo brasileiro, as chanchadas, a retomada do cinema nacional, entre outras eras. E assim como outras produções audiovisuais também, o nosso cinema ele vai ser justamente influenciado pelo contexto social, econômico e político de cada época. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. O cinema chega ao Brasil poucos meses depois da demonstração pública do funcionamento de um cinematógrafo. Em 8 de julho de 1896, foi feita a primeira sessão de cinema em uma sala alugada do Jornal do Comércio na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Nessa sessão, eram apresentadas somente filmes curtos com imagens de cidades europeias. E também foi uma sessão feita exclusivamente para a elite brasileira, afinal de contas, os ingressos eram caríssimos. A questão é que, um ano depois, o Rio de Janeiro já contava justamente com uma sala fixa de cinema que seria conhecido como Salão de Novidades de Paris. Esse foi o ponto de partida do cinema no Brasil. Uma vez que a novidade chega ao país, filmagens já começam a ser realizadas. E para começarmos o nosso cinema, nós precisávamos justamente de um equipamento adequado. Por conta disso, vamos começar a importar equipamentos de filmagem já na década de 1890. E muitos desses equipamentos serão importados com o apoio financeiro dos Barões do Café. Os primeiros filmes brasileiros foram rodados entre 1897 e 1898, e os irmãos italianos Pascoal Afonso e Segreto seriam considerados os primeiros cineastas do país, já que eles teriam filmado à vista da Baía de Guanabara em 19 de junho de 1898. Apesar de não termos registro dessa filmagem, essa data acabou sendo marcada como o Dia do Cinema Brasileiro. Hoje em dia, alguns historiadores consideram que os primeiros filmes do Brasil teriam sido O Ancorador de Pescadores da Baía de Guanabara ou A Chegada do Trem de Petrópolis. A estruturação do mercado exibidor no país acontece em 1907, quando o fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro e em São Paulo passa a ser mais confiável. Em 1908, o Rio de Janeiro já contava com mais de 20 salas de cinema, cada uma com a sua própria equipe de filmagem. Apesar disso, a maior parte dos filmes exibidos eram estrangeiros, principalmente europeus. As produções de ficção conhecidas como posados no Brasil eram realizadas justamente pelos donos das salas de cinema do Rio de Janeiro e em São Paulo, e muitas dessas histórias vão ser baseadas em crimes reais, como por exemplo a obra Os Estranguladores e O Crime da Mala. Agora, os filmes cantados, que são caracterizados justamente pelo fato do ator estar dublando ele mesmo por trás das telas, vão aparecer em 1909, e isso vai dar a possibilidade justamente da adaptação de revistas literárias, de revistas de músicas e trechos de ópera, e aí entra justamente o clássico O Guarani. Com a Primeira Guerra Mundial, a produção europeia enfraquece e os Estados Unidos passam a dominar o mercado mundial, o que vai afetar diretamente o cinema brasileiro, pois quanto mais filmes americanos entram no país, menos nós teremos espaço de exibição para o cinema nacional, o que consequentemente vai afetar a nossa produção de filmes. Vai ser justamente nesse momento que vão surgir revistas especializadas de cinema e vai ser criado todo um mito em torno dos astros de Hollywood. Além disso, vai ser feita uma série de acordos que vai permitir com que os filmes americanos entrem no Brasil sem pagar nenhuma tarifa alfandegária. Já na década de 30 foi criado o primeiro estúdio brasileiro, o Cinédia, e foi também nessa época em que começou a ser propagado no país os filmes sonoros, até porque muitas distribuidoras de Hollywood vão investir em publicidade e vão colaborar com o equipamento de som necessário do cinema justamente para conseguir trazer para o Brasil o seu cinema, o seu filme falado e, consequentemente, gerar público. Por conta disso, o Cinédia vai também começar a produzir uma série de filmes muito semelhantes ao estilo de Hollywood, como, por exemplo, histórias românticas, musicais com grandes cenários e com grandes artistas, como, por exemplo, Carmen Miranda em Alô, Alô, Brasil.
Apesar de todo esse investimento, os estúdios brasileiros não conseguiram se fortalecer no mercado. E em 1942, em relação aos 409 filmes lançados no país, apenas um era brasileiro. No final dos anos 40, a ideia de tratar temas brasileiros com uma linguagem e técnica do maior cinema do mundo vai justamente atrair banqueiros paulistas que vão se associar a um engenheiro e fundar a maior produtora de cinema do país da época, que era justamente a Vera Cruz. A grande questão é que em 1950 também surge a primeira emissora de televisão do Brasil, que é justamente a TV Tupi, e assim muitos atores vão migrar do cinema para a televisão. Além disso, a Vera Cruz vai ter uma série de problemas de distribuição e também dívidas e vai acabar declarando falência. Pressionada pelas dívidas, a Vera Cruz vai vender os direitos de O Cangaceiro de Lima Barreto à Columbia Pictures e não vai ganhar absolutamente nada por ter produzido o primeiro filme brasileiro de sucesso mundial. Além disso, vai ser nessa década que vai surgir também o primeiro filme brasileiro a cores, Destino em Apuros. Na década de 40 também surgiu o gênero das chanchadas, que eram produções cômicas e musicais de baixo orçamento que contava com a participação de grandes estrelas do Brasil, como Oscarito e Grande Otelo. As chanchadas vão surgir justamente com a criação da produtora Atlântida Cinematográfica. E a ideia da produtora era manter o orçamento baixo das produções, mas uma produção constante de filmes, na qual assim eles fariam parceria com uma empresa de distribuição para obter sucesso. No caso, essa empresa de distribuição foi justamente o grupo Luiz Severiano Ribeiro, e pela primeira vez no Brasil, produção e distribuição estavam caminhando juntas. Tendo como principal tema o carnaval, a Atlântida vai produzir uma série de filmes com bastante apelo popular, como por exemplo Este Mundo é um Pandeiro. Com o passar do tempo, eles vão deixar o tema do carnaval de lado para focar justamente na comédia de costumes, como são os clássicos Nem Sansão nem Dalila e Matar e Correr. Além disso, vai ser um momento em que o público vai curtir muito as chanchadas, apesar de que os críticos sérios vão criticar muito dizendo que chanchada não é cinema. Só que as chanchadas e a Atlântida vão se esgotar nos anos 50, quando o público já vai parecer esgotado dessa fórmula. Também vai ser nesse momento que muitos artistas vão ser convidados para trabalhar na televisão, e o cinema brasileiro vai ser tomado por uma onda revolucionária influenciado pelos vanguardistas europeus. Ainda nos anos 50, e influenciado pelo neorrealismo italiano, vai surgir no Rio de Janeiro um movimento de cineastas que vão questionar o fato de fazermos filmes parecidos com Hollywood. A ideia deles era defender realmente um cinema brasileiro, trazer filmes com temáticas regionais, com críticas sociais e valorizar, consequentemente, a nossa terra. Entre um dos principais filmes do cinema novo brasileiro, nós temos justamente o Rio 40 Graus, de Nelson Pereira Santos, que acabou sendo censurado pelo governo. Isso vai gerar um movimento de intelectuais e estudantes que vai defender a sua liberação. Além disso, Glauber Rocha é um dos principais diretores do cinema novo, que tem vários clássicos, como, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Após o golpe militar de 1964, o país se questiona do que aconteceria com o nosso cinema, e alguns cineastas vão responder à ditadura militar de uma forma muito mais radical, com uma nova onda de cinema que passa a ser conhecida como cinema marginal, a estética lixo, o wood grude, que seria um termo irônico para o cinema underground, como eram conhecidos os filmes da contracultura lá nos Estados Unidos. O cinema marginal, ele vem justamente com a ideia de romper com as estruturas narrativas tradicionais e criar um cinema muito mais experimental. E entre os clássicos dessa onda de cinema, nós temos justamente O Bandido da Luz Vermelha. Em 1969, é criada a Embrafilme, que tinha como objetivo de financiar as produções cinematográficas brasileiras que se alinhassem aos interesses do governo militar. A Embrafilme, ela vai vir justamente com a ideia de patrocinar, de trazer um up, um crescimento para o cinema brasileiro dentro do mercado de distribuição. O único problema é que foi uma instituição extremamente contraditória, e o símbolo dessa contradição é justamente o filme Pra Frente Brasil, na qual foi parcialmente financiado pela Embrafilme, mas foi proibido pela censura do governo. O interessante é que o estímulo à exibição de filmes nacionais nas salas de cinema realmente fez efeito, causando assim o surgimento de diversos clássicos, como por exemplo Dona Flor e Seus Dois Maridos, que foi um sucesso de público, na qual foi superado apenas em 2010 por Tropa de Elite 2. Ao mesmo tempo em que a Embrafilme impulsionava a produção comercial do cinema brasileiro, os cineastas paulistas da chamada Boca do Lixo produziam as pornochanchadas. As pornochanchadas vão ser um gênero de cinema brasileiro na qual vai misturar o humor com o erótico e vão dominar os anos 70.
As pornôs chanchadas vão ser caracterizadas por uma mistura das comédias italianas dos anos 60, a malícia carioca das chanchadas e também um apelo mais sensual de filmes paulistas. O público vai adorar esse estilo, mas ele vai entrar em decadência nos anos 80, quando surgia a pornografia hardcore. Na década de 80, a situação econômica do país não era boa e a dívida externa só aumentava. Por conta disso, já era difícil ter dinheiro para um ingresso de cinema, quanto mais para manter toda uma produção cinematográfica. Vai ser nesse momento em que os donos das salas de exibição vão lutar contra a lei da obrigatoriedade de exibição dos filmes brasileiros. E vai ser nesse momento também que uma nova geração de cineastas vai surgir, como o documentarista Eduardo Coutinho, que é conhecido por Cabra Marcado para Morrer. Mas esses filmes vão se limitar ao público de festivais, na qual na época o Festival de Gramado era considerado o mais importante do país. A crise do cinema brasileiro vai atingir o seu pico na década de 90, com a vitória nas eleições de Collor, na qual vai ser responsável pelo fechamento da Embrafilme e o fim das atividades do Ministério da Cultura e da Fundação Brasileira de Cinema. Ele vai acabar com qualquer tipo de organização e lei que incentive a produção audiovisual. A situação era tão grave que em 1992, no ano em que Collor sofre o impeachment, apenas 3 filmes brasileiros vão para o cinema. Além disso, a chegada do home video e a degradação dos centros urbanos vão colaborar para o fechamento de muitas salas de cinema. Já em dezembro de 1992, no governo de Itamar Franco, vai ser criada a Secretaria de Desenvolvimento de Audiovisual. E em 1995 já vai ser falada de uma retomada do cinema brasileiro, com vários filmes sendo produzidos ao longo desse ano, e fazendo assim com que o Brasil retome o seu lugar, o seu espaço no cenário mundial. O filme que vai marcar o início dessa retomada do cinema brasileiro vai ser justamente Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati. Grandes destaques desse período são justamente O Quatrilho, O Que É Isso, Companheiro e Central do Brasil. Todos eles levaram uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro, sendo que Central do Brasil ainda levou uma indicação ao Oscar de melhor atriz pela interpretação da Fernanda Montenegro, na qual foi a única atriz até hoje a ser indicada ao Oscar principal por uma atuação em língua portuguesa. Infelizmente ela não ganhou, mas a gente sabe que isso foi marmelada da academia. O longa Cidade de Deus, de 2002, dirigido por Fernando Meirelles, vai marcar o fim desse período de retomada. Ele vai ser indicado a 4 categorias do Oscar e ainda vai levar o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Esse filme vai proporcionar um novo fôlego para o cinema contemporâneo brasileiro. Além disso, Cidade de Deus vai abrir as portas para muitos outros filmes, como Carandiru e Tropa de Elite. Vai ser nesse momento em que os filmes nacionais vão ser vistos como vendáveis e vão atingir muitas vezes a marca de mais de 1 milhão de espectadores no cinema, como são as comédias Minha Mãe é uma Peça e De Pernas pro Ar, que vai justamente misturar a estética de programas da Globo com as comédias hollywoodianas. Em 2013, nós tivemos nada mais nada menos do que 120 filmes brasileiros nas salas de cinema. Ao mesmo tempo em que as comédias brasileiras ganham as salas de cinema, filmes independentes com uma carga dramática muito maior vão conquistar os festivais internacionais e o reconhecimento de artistas estrangeiros, como por exemplo os filmes Aquários, Que Horas Ela Volta e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Apesar do nosso mercado ainda ser muito influenciado pelo cinema estrangeiro, principalmente o hollywoodiano, é inegável o aumento de interesse em relação ao cinema nacional, há uma maior profissionalização em relação à área e um incentivo maior na produção de filmes brasileiros. De acordo com a Ancine, em 2017, dos 463 filmes que foram exibidos em salas de cinema, 160 eram brasileiros. Assim, nós podemos observar que o cinema brasileiro é extremamente rico, variado e que construiu uma história que é reconhecida em todo o mundo. E vocês, o que acharam? Já conheciam a história do cinema brasileiro? Não? Curtiram? Já assistiram algum desses filmes mencionados aqui? Qual é o seu filme brasileiro favorito? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!